Todo investidor quer semear para sempre colher numa proporção maior. Todos nós sabemos que um bom investidor é aquele que primeiro investiga o seu campo de atuação. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão mudando de propósitos muito rapidamente. E elas acabam se atrapalhando quando, ao mudar o seu propósito de investimento, elas não têm o tempo ou não investem um tempo hábil para conhecer o novo campo que se quer investir. Talvez isso se dá pela influência das mídias sociais. Uma criança que tem acesso a mídias sociais está sendo bombardeada de informações que talvez não poderiam ter naquele momento. E como ela está sendo bombardeada de informações, ela não consegue se alinhar, ter um propósito, ter um sonho e correr e lutar e viver em prol deste sonho. Acorda de manhã, quer ser skatista. Meio-dia vê um comercial no Instagram, no Facebook. Agora eu quero comprar uma máquina de fabricar fraldas. 3 horas da tarde, vê alguém falando alguma coisa. Não quero mais fazer isso, não, quero fazer outra coisa. E nós sabemos que quem quer fazer tudo, acaba não fazendo nada. O que eu estou dizendo com isso, é que um verdadeiro investidor, ele trabalha para que os seus investimentos possam dar certo. Só que quando você conversa com um bom investidor, ele vai te dizer que todo investimento tem o seu risco. Todo investimento pode em algum momento na caminhada dar errado. Só que o que eu vim falar aqui esta noite não é acerca de investimentos humanos. Não é acerca de mentes limitadas. Eu quero nesta noite, eu sou direcionado pelo amigo Espírito Santo a vos falar do maior investidor desta terra. Só que este investidor, ele não perde em seus investimentos. Esse investidor, ele trabalha não com o risco do futuro, porque este investidor, ele está no presente, ele caminha no futuro, ele volta em nosso passado, e ele conhece tudo. Quando ele investe, quando ele faz um investimento, ele já sabe o que ele vai colher, ele já sabe o que ele vai resgatar. Ele não investe por investir, ele já investe sabendo aonde o seu investimento vai chegar. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é o maior investidor desta terra. E o nosso Deus decidiu por sua glória tudo por fazer nesta terra a partir de mim e de você. Deus faz, mas Ele decidiu dividir, compartilhar a sua glória comigo e contigo, para que eu e você, ainda que sejamos coadjuvantes, nós sejamos participantes desse investimento. Então, nós somos os instrumentos de Deus, e como instrumentos de Deus, nunca se esqueça, os primeiros beneficiados do próprio investidor é quem ele usou para investir. Isto é, todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia que foram usados por Deus, foram os primeiros beneficiados. Eles
e suas famílias. Eu ouvi essa palavra quando eu tinha 16 anos. Meu filho, você quer que Deus prepare um casamento para você de Deus que não vai atrapalhar na sua caminhada? Eu falei, quero. Ele disse, coloque a sua vida à disposição de Deus. Quando você coloca as suas mãos à disposição de Deus para colocá-la no arado, a se preocupar com o reino de Deus, não se preocupe, porque Deus vai cuidar de tudo que você precisa. Não terceirize a sua preocupação. Ao invés de você olhar para uma moça, olhe para Deus. Quem vai olhar para esta moça é Deus, porque Deus está investindo em você. Foi a palavra que eu ouvi quando eu tinha 16 anos. De maneira que eu percebi que o cuidado de Deus em investir e continuar investindo nesses dias tem sido muito grande. E logo vem a pergunta que você pode me fazer: qual é o maior investimento que Deus fez na terra? Sabe qual foi? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior investimento de Deus nesta terra. Não à toa, observe que lá no ato da criação, quando o Senhor havia criado tudo perfeito, porque o versículo 1 ele é completo de Gênesis 1. Quando o texto fala, e criou Deus os céus e a terra, pronto, está completo. Ele iniciou e completou. Não nos esqueçamos que Gênesis 1 e 2 é um cântico que Moisés entoa. Moisés não estava no dia da criação, mas ele foi inspirado, Deus colocou um louvor dentro dele. E na composição, ele compôs Gênesis 1 e 2 para que a mente de Deus estivesse impregnada na canção. Você pode observar que Deus investiu perfeitamente. Mas lembre-se que o diabo, quando vê Deus investindo em algo ou em alguém, ele não fica parado. O diabo não é preguiçoso. O diabo é trabalhador. O diabo não brinca com aquilo que ele está. Sempre corajoso em atrapalhar. Porque o ministério dele é matar, roubar, destruir e mentir. Ele vem para atrapalhar. Observe que no Gênesis 1 e 1 houve um investimento. Logo, nós entendemos que o diabo não ficou parado. E entre o intervalo de 1 e o verso 2, ele entra em ação. Jesus disse em Lucas capítulo 10 e o verso 18, ele disse: eu via Satanás caindo do céu como um raio. O que Jesus está dizendo é que na queda houve uma alteração daquilo que Deus já havia investido. Tanto é que o verso 2, como é que a terra do verso 1 é perfeita, mas a do verso 2 já aparece dizendo: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo. Ora, só aqui nós já temos 4 características de algo que o diabo investe contra. Observe que a terra era sem forma. Qual é o sinal de uma vida sem Deus que está sendo influenciada pelo diabo? Ela não tem forma. É uma vida que acorda pela manhã e não sabe o que vai fazer, e não tem propósito, não tem forma. Segundo, ela é vazia. Vazia de Deus, acaba tentando preencher com coisas que o diabo até oferece. Tanto é que quantas vezes você disse: se eu trocar de carro, pegar um carro melhor, eu vou ser feliz. Trocou e não mudou nada. Se eu me casar, eu vou ser feliz. Casou e não resolveu nada. Se eu sair do aluguel e for para uma casa própria, eu vou ser feliz. Já saiu do aluguel, comprou a casa própria e não mudou nada. Por quê? Porque é o vazio estabelecido pelo diabo. O diabo estabelece o vazio e ele vai tentando que você tente preencher este vazio com essas coisas daqui que não vai resolver nada. Depois, observe que a terra tinha um abismo. Não é isso que o diabo faz? Colocar abismo entre pessoas, colocar abismo entre acessos, e depois ela era envolvida por trevas. O que é que o diabo faz?
é tentar te afastar da luz para te levar para as trevas, seja da solidão, seja da interdependência. Ele quer que você se afaste daquilo que revela, da luz que revela, para você viver nas trevas. Se você olhar para este caos que envolve uma vida sem forma, uma vida vazia, uma vida envolvida por trevas e uma vida separada por um abismo, você vai dizer: esquece, deixa esse investimento para lá. Mas observe o versículo: mas o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. É como se o Espírito Santo estivesse olhando para o caos e dizendo: eu não vou desistir. Eu vou continuar andando em ciclos e semiciclos. Eu vou continuar fiscalizando. Eu vou continuar fazendo o que muitos homens desistem, porque o investimento foi alto. E como Deus investiu alto, eu não desisto. Eu vou pairar sobre este caos. E como é que começa o verso 3? E disse Deus: haja luz. E houve luz. Aí você vai vendo do primeiro ao quinto dia, palavra rema, palavra logos. E disse Deus: haja, e houve. E disse Deus: haja, e houve. E disse Deus: haja, e houve. Só que no sexto dia vai ter uma reunião. E a pauta da reunião determinava qual era o maior investimento que Deus ainda ia fazer. Qual? Você pode observar que o agir de Deus na criação foi igual uma gangorra. Começa no céu no primeiro dia, desce para a terra no segundo dia, vai para o céu no terceiro dia, desce para a terra no quarto dia, sobe para o céu no quinto dia. Ele ia ter que descer no sexto. Só que no sexto, a pauta da reunião foi: façamos o homem conforme a nossa imagem. E conforme a nossa semelhança. Olha o investimento alto. Porque quando a Bíblia fala de imagem, está falando da atitude física de Deus. Deus está falando assim, meus queridos irmãos, irmãs, pastores, amigos. Ele está falando: agora eu vou investir alto. Eu tenho um nariz, vou fazer uma pessoa com um nariz. Eu tenho 2 orelhas, vou fazer uma pessoa com 2 orelhas. Eu tenho 2 olhos, eu vou fazer uma pessoa com 2 olhos. A imagem fala da atitude física, ou se você quiser teologizar, antropomórfica de Deus. Você pensa que Deus é um bicho de 7 cabeças? Cheio de raios, de trovões? Não! Deus é igualzinho a mim e você. A imagem dele está revelada em mim e em você. E o investimento dele foi tão alto que ele falou: não vai ser somente a imagem, eu vou fazer conforme a minha semelhança. E você sabe o que significa semelhança? É um memorial entre Deus e o homem. Ele faz ou fez você e eu semelhantes, porque a semelhança se atrai. Ele quer alguém para ele atrair e para que ele seja atraído, porque a semelhança se atrai. O provérbio brasileiro diz assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu. Por quê? Você só vai andar com quem você é semelhante. Você só quer andar, conversar, sentar, parar, se deter com quem você se parece. Mas se você não crê no provérbio, crê em Amós 3:3, que diz: como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Você só anda com quem você é parecido. Por isso que fofoqueiro anda com fofoqueiro, linguaruda anda com linguaruda, noveleira anda com noveleira, crente cheio do Espírito Santo quer andar com outro mais cheio do Espírito Santo do que ele, crente carnal anda com crente. É sempre assim. Ele nunca vai sair sozinho, sempre ele vai arrastando com quem ele é semelhante. O interessante é que crente carnal quer andar com outro mais carnal do que ele, para ele dizer assim: eu pelo menos sou mais crente que ele. Traficante anda com traficante, ladrão anda com ladrão, pastor picareta anda com pastor picareta. Você não, quando cair um pastor picareta, pode ter certeza que tem mais uns 30 ao redor dele que vai cair também. Pode observar. Quando Deus investe, eu vou explicar. Lembra da gangorra? A gangorra no quinto dia estava lá em cima.
a gangorra teve que descer para ir para a terra, para poder o Senhor colocar a mão na massa. Agora não é mais a palavra rema, agora ele coloca a mão na massa. Ele usa do ser já, do elemento já criado, e ele estabelece. Ele vai fazer o bonequinho. E como a mente de Deus, ele fala assim: não, eu não vou mais subir essa gangorra no sétimo, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer tudo do céu e colocar dentro desse boneco aqui. E a Bíblia diz que o Senhor vai soprar. Não está escrito assim, ele não soprou no nariz, ele soprou nas narinas. Quantas narinas você tem? Então, num buraco entrou a alma, no outro buraco entrou o espírito. E a Bíblia diz que aquele bonequinho foi feito alma vivente. Nenhum animal, nenhum outro ser criado recebeu o que o homem recebeu. Mas a minha pergunta é: eles valorizaram o investimento? Não. Você vai correndo na história e vai percebendo que a natureza humana vai sempre contra o investimento de Deus. Logo, como o pecado já vai se espalhando a partir de Caim, a Bíblia diz que o Senhor, em sua mente, em Gênesis 6:3, vai dizer: não contenderá mais o meu espírito com o homem. Eu vou explicar. No original hebraico ele está dizendo assim: chega de eu brigar com o homem. Eu brigo para ele fazer a minha vontade e ele não faz. Eu não quero mais contender, eu quero desistir. O original hebraico diz assim: eu não quero mais entrar em questão e eu não discuto mais o assunto. Eu vou retirar o meu espírito. E a mente de Deus permaneceu em Gênesis 6:3 por muito tempo. Você pode observar que o Espírito Santo no Antigo Testamento é só trabalhando em conta-gotas. Porque o Espírito Santo ali está na relação da mente do Pai. E na Trindade, o Pai é razão. O Pai raciocinou, determinou, acabou. O Filho é emoção. E o Espírito Santo é ação. Você nunca vai ver uma pessoa cheia do Espírito Santo engessado, estagnado, cheio de preguiça. Quem está cheio do Espírito Santo aí? Eu. Ó, tá queimando tudo aqui, ó. Quando a pessoa já responde, ela responde assim: eu estou cheio do Espírito Santo. Ela já não para. Ela já se movimenta. Porque o Espírito Santo é ação, o Filho é emoção e o Pai é razão. E na mente do Pai eu só vou trabalhar onde eu quero. Eu só vou usar quem eu quero. Eu só vou dar conta-gotas aonde eu quiser. Quando eu quiser tabernáculo, eu vou com o meu espírito, eu entro lá em Oliabe, eu entro lá em Moisés, eu vou trabalhando nos construtores. O meu espírito só vai trabalhar onde eu quiser. Mas aí veio o filho. Investimento reduzido. O filho vem e começa a pregoar uma nova consciência. Primeiro, nos ensina que esse Deus é Pai. E que todos nós somos filhos. E lá na frente, o próprio Jesus vai falar aquilo que foi citado pelo nosso querido pastor. Quando Jesus chega em algum momento, ele começa a desenvolver algo, preparando a mente dos seus discípulos, sobre a ideia que ele tinha do que ele desejava para os seus discípulos. Primeiro, eles são chamados de varas. Depois, eles são chamados de servos. Para depois, o Senhor chegar em um momento e falar assim: olha, eu não vos chamarei mais de servos. Porque na verdade os servos não conhecem os mistérios do seu Senhor. Mas a partir de hoje eu determino: eu vos chamarei de amigos. Porque amigo compreende o investimento que o outro amigo fez. E aí vem a coisa mais linda ao meu sentir do que Jesus disse, pastor Washington. Quando Jesus entra e fala assim: olha,
eu rogarei ao Pai, para que Ele vos envie o Consolador. O Consolador que o mundo não conhece e não pode receber, porque não o vê. A expressão que mais me chamou a atenção, querida igreja, é que Jesus não falou assim, eu vou pedir ao Pai. Não, ele disse, eu rogarei. Por que que ele disse eu rogarei? Porque a mente do Pai ainda é Gênesis 6:3. Não quero mais saber do homem. Não faço mais esse investimento. Eu não quero que o meu espírito se entristeça mais. Eu quero que o homem caminhe do jeito que ele quiser. Eu não quero mais contender. Mas o filho está dizendo, eu vou rogar. A diferença entre rogar e pedir: quando você vai pedir, você já vai com a esperança de que você obtém um sim. Você vai pedir aquilo que às vezes você entende que você é merecedor de tal pedido. Mas a palavra rogar é a ciência de que o Pai vai falar não. A palavra rogar significa insistir. A palavra rogar significa pelejar. A palavra rogar significa, mesmo que ele me diga não, eu não vou desistir. Porque a mente do Pai era não. O meu espírito não vai mais. O meu espírito não desce mais. Não haverá mais um derramar. Não haverá. A mente do Pai é essa. Mas o filho está dizendo para os discípulos, eu vou rogar. Eu vou insistir. Eu vou. Quando Jesus fala isso, os discípulos estão pensando em outras coisas. Até porque aqueles discípulos que estavam ali caminhando com Jesus 3 anos e meio. Vejam isso, para que eu possa adiantar. Jesus morreu, Jesus ressuscitou ao 3º dia, ainda ficou 40 dias entre nós. E quando ele está no dia de ser assunto aos céus, de subir aos céus, eles me chegam e fazem uma pergunta de cunho político. Porque o grande problema da contenda entre o homem e o Espírito Santo sempre será esse desde o princípio, meu pastor. Qual? Eu estou pensando em mim e não quero saber o que Deus pensa de mim. Se eu for bem-sucedido, que Deus se vire para usar e fazer do jeito que Ele quiser. Primeiro eu. Ora, é só vocês observarem quais são os níveis de composição de louvor que você tem hoje. É sempre sobre mim. É sempre sobre eu. Quando alguém vem e fala assim, olha, Deus falou comigo que vai abrir o mar vermelho na tua frente. Eu já falo, cala a boca, irmão, para de mentira. Eu não estou liderando 2 milhões de pessoas. Eu não estou fugindo de Faraó. Não. Negócio de que Deus vai abrir o mar vermelho na minha frente. Que conversa é essa? Ah, não, mas Deus vai fazer. Deus vai abrir porta onde não há porta. Que negócio é esse? Qual é o grande segredo que coloca esse embate entre o homem e o Espírito Santo? Primeiro, até hoje muita gente acredita que o Espírito Santo é uma força ativa, que o Espírito Santo é um sopro. Não! O Espírito Santo é uma pessoa dotada de personalidade própria, que determina, revela, fala, tem sentimentos, de que intercede, guia, orienta. Ele é uma pessoa, e se ele é uma pessoa, ele tem vontade própria. Ele não trabalha com a nossa agenda. Ele não trabalha com a sexta-feira do trovão, a quinta-feira do replepé. Não, ele não tem agenda nas mãos. Ele tem a sua própria vontade. Ele age o dia que ele quiser, a hora que ele quiser, no momento que ele quiser. Ele só está procurando corações preparados para o seu agir na hora que ele quer. Às vezes nós estamos esperando o culto do raio laser. E às vezes ele quer levantar um Davi no dia que ele foi entregar marmitex. Se Deus quiser te levantar, Ele te pega você em cima da moto
Você está entregando lá com o motoboy, pro iFood. Ele entra, mas tem que ter sensibilidade. Porque eu gostaria que alguém me mostrasse na Bíblia qual foi o momento que Deus falou com Davi. Davi, deixa o queijo, deixa o pão e mete-lhe uma pedrada na cabeça desse gigante aí. Onde é que está escrito? Não. Sensibilidade. Amizade com o Espírito Santo. E quando você tem amizade com o Espírito Santo, você não precisa nem de muitas palavras. Só de você levantar de manhã, o Espírito Santo já olha para você e diz assim: eu já sei o que você está sentindo. Alabai, orevácia, candarabai. Vejam isso. A pergunta de cunho político. Veja a cara de madeira desses discípulos. Jesus está indo para ser assunto aos céus. Eles perguntam, Atos 1, 6 e 7. Jesus, Senhor, até quando restaurarás o reino a Israel? Eu vou traduzir essa pergunta. Quando é que o Senhor vai voltar para estabelecer o reino aqui em Israel? E a mente deles: eu quero ser o ministro da justiça. O outro: eu quero ser o ministro da pesca. Não, tudo pensando politicamente. Eu quero ser o ministro da Casa Civil. Eu quero ser o Elon Musk de Jeová. Só política. Só sobre nós. Só qual é a posição que eu vou ter nesse negócio. Estou aqui, investi 3 anos e meio da minha vida, deixei as minhas empresas aí meio que abandonada. O que o senhor vai fazer por mim aí? Qual vai ser a minha recompensa? E ninguém que de fato quer experimentar o Espírito Santo de uma maneira real pode ter tal sentimento. Até porque nós lemos sobre todos os sinais que acompanham os evangelizadores da Bíblia. Lembre-se disso, que aqueles 5 sinais não é para todos os crentes, porque se fosse para todos os crentes, a história da igreja seria outra. Mas quando Jesus fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, vejam isso, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Primeiro, você quer ter os sinais? Precisa ter uma ligação direta com o Espírito Santo para pregar, para evangelizar. A pessoa vai vir falar de uma coisa, você vai pegar aquilo pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te ajudar, você transformar aquilo em evangelização. E quando você evangeliza, a pessoa passa a crer, e ela crê porque você creu também. E como você creu, você já vai orientar a pessoa para o batismo, e ao orientar, os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, disse Jesus, vocês expulsarão demônios. Em meu nome, falarão em línguas. Em meu nome, vocês pegarão em serpentes, não vai lhe fazer dano algum. E se beber alguma coisa mortífera, você não vai sentir o efeito do veneno. Porém, vocês que estão pregando, que tem aliança com o Espírito Santo, que conhece a mente do Espírito, vocês, quem cura é vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e os curarão em meu nome. A gente fala, Jesus curou. Mas como é que Jesus curou? A partir de mim e de você. Quando a gente tem essa aliança com o Espírito Santo. Fora isso, é balela, é língua memorizada na cabeça. Hoje se já tem igrejas aí católicas renovadas, ensinando as pessoas a falar em línguas. Escreve até no quadro, venha todo mundo comigo, parapacá, parabaxúria. Agora todo mundo em uma só voz, parapacá, parabaxúria. Se prepara. Aí nós pensamos que nós estamos falando de coisas que estão longe de nós. Não. Porque quando eles perguntaram, Senhor, quando restaurarás tu o reino de Israel? Jesus só deu uma chapuletada santa. Olhou para eles e falou assim, olha, não vos compete saber o tempo
ou as estações que o Pai já determinou pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Sabe qual é a primeira característica de quem é cheio do Espírito Santo? Ele está pronto para morrer qualquer hora. Porque a expressão testemunhas ali no grego é Marte. É alguém que está pronto a morrer, que morre para ele viver, que morre para a glória se manifestar, que morre para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas, ó Senhor, o Senhor é na minha vida mesmo? Então me dá aquele carro que eu sonho. O Senhor quer me usar mesmo? Me dê condições. O Senhor quer me possuir para que eu seja um instrumento em tuas mãos? Quando a história é tudo sobre nós, vai virar outra qualquer coisa, celebridade, estrela, entendeu? Angelina Jolie gospel, Brad Pitt pentecostal, qualquer outra coisa, menos um instrumento de Deus. Depois da chapuletada, Jesus subiu. E sabe quanto tempo no Cronos demorou a briga, me permita essa expressão, entre o filho e o pai? Porque o pai dizia não. E parece que eu estou vendo o filho rogando: Pai, envia. Se o Espírito Santo não descer sobre eles, eles não vão dar nem para o primeiro round. Satanás vai arrebentar com eles. Pai, se o Espírito Santo não descer, Pedro vai continuar encrecado com João. Um vai continuar querendo ser maior que o outro. Na igreja, se o Espírito Santo não descer, Pai, haverá competitividade de talentos. Haverá os juízes de escola de samba carnavalesco gospel. Quando acabar os cultos, Pai, eles vão se reunir para a pizza após o culto para dizer: fulano de tal cantou nota 3. Beltrano trouxe uma palavra de saudação, nota 2,5, foi muito ruim. Pai, envia, porque se o Senhor não enviar o Espírito Santo, o culto será para eles mesmos. Como diziam os meus antigos pastores, vamos ficar de pé e vamos orar aí na oração: Senhor, dai-nos um culto. Era Deus que tinha que dar o culto. Dai-nos um culto abençoado. Dai-nos. 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 E a geração que é dominada pelas duas filhas da sanguessuga, Dadá, vai permanecer, Pai. Se o teu Espírito não for... E começou a mostrar marcas das mãos, começou a mostrar o trabalho, as experiências, até que depois de 10 dias, o filho rogando: Pai, envia. Pai, envia. Pai, os crentes entenderam. Eu só vou falar dos 500, tinha mais. Mas dos 500, só 120 decidiram entrar e se trancar num cômodo e começar a orar em concordância com o rogo do filho. O filho dizendo: Pai, envia. E eles começaram: manda-nos o teu Espírito. Se o teu Espírito não vier, nós não temos coragem de sair daqui. Se o teu Espírito não vier, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que repousou sobre a cabeça de cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Meu Deus, a história da humanidade está dividida entre antes de Pentecostes e depois do dia de Pentecostes. Pasmem, quando o Espírito Santo veio, porque o cansaço
Me permitam antropopatia. O cansaço divino era esse. O Pai, Deus sobre nós. Deus nos fiscalizando. Deus em cima de nós. Como não há compreensão, pecou, abre o chão e engole. Murmurou, não tem mais chance. Mas aí vem o Filho e ele recebe o título. Não é mais Deus sobre nós, é Emanuel, é Deus conosco. Agora ele vem e decide andar do nosso lado, nos orientando lado a lado. Mas quando o Espírito Santo vem, ele diz: não quero mais ficar sobre, não quero ficar ao lado, eu quero entrar dentro de você. Eu vou aí dentro. Lá vai. O Espírito Santo veio nos dizer o seguinte: é uma nova oportunidade. O Pai decidiu investir de novo. E o investimento é alto. Agora eu e você precisamos valorizar o investimento. Não é qualquer coisa que entrou dentro de nós, não. Não é qualquer sentimentalismo que entrou dentro de nós, não. Quem entrou dentro de nós é uma pessoa que tem vontade própria. Está aí dentro dizendo: eu investi em você. O que eu fiz da tua vida ninguém poderia fazer. E aqui nós podemos aplicar pela Bíblia Sagrada do jeito que nós quisermos. Porque uma coisa eu sei: tudo que vem após o dia de Pentecoste é tudo Deus nos ensinando a valorizar o investimento. O Espírito Santo veio e entrou. Por exemplo, só isso para esta noite. Por exemplo, quando ele diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do... Por que ele está dando uma ordem para nós? Não seria mais fácil eu erguer as mãos e falar assim: já que é o Senhor que investe em mim, estou aqui. Deixar as minhas esquisitices, deixar as minhas esquizofrenias, deixar os meus pecados de estimação, eu não vou. Mas se o Senhor quiser entrar, entra. Por que, por exemplo, Paulo vai usar essa expressão: não toma cachaça, mas se encha do Espírito Santo? Por que ele vai dar uma ordem, que na verdade são duas ordens, uma negativa e outra positiva? E é interessante que a gente desassocia, para tratar como um pecado, a gente desassocia a ordem negativa da positiva, sendo que as duas estão conectadas. Mas como, pastor? Explica isso aqui para mim. Primeiro, observe que o verbo está no modo imperativo. Ele não está aqui dando uma proposta alternativa. Isso aqui não é uma opção. Isso aqui não é um conselho. Isso aqui é um mandamento, é uma ordem. Ele está dizendo que se eu não for cheio do Espírito Santo, eu estarei pecando assim como uma pessoa que enche a cara de cachaça. Peraí, pastor, eu não entendi. O que Paulo está dizendo é que se eu não sou cheio do Espírito Santo, eu não estou valorizando o investimento, meu pastor. Um dia Billy Graham estava na porta da casa dele, cortando as gramas. E chegou 3 jovens, segurando um diácono que estava bêbado. E veio ao pastor Billy Graham e falou assim: pastor Billy Graham, olha aqui, ó, que cena terrível. Pegamos aqui o diácono da nossa igreja, enchendo a cara de cachaça. E olha aí a situação do homem. Por gentileza, o senhor nos orienta, a gente tem que disciplinar ele e escandalizá-los diante da igreja. Billy Graham desligou a máquina, parou, olhou para os 3 acusadores e olhou para o bêbado e perguntou assim para eles: lá na sua igreja, alguém já foi disciplinado porque não era cheio do Espírito Santo? Um começou a olhar para o outro e falou assim: como é que é? Alguém lá já foi disciplinado porque não era cheio do Espírito Santo?
Aí um olhou e falou: não, não. Pois assim como é pecado encher a cara de cachaça, assim também é pecado não ser cheio do Espírito Santo. Eu espero estar me fazendo compreender aqui esta noite, porque nós temos a facilidade de ver o pecado na embriaguez, mas nós não estamos vendo o pecado em quem não valoriza o investimento. E o Espírito Santo é um investimento muito alto. E se ele entrou em você, ele não te escolheu por causa da cor dos seus olhos, ou do seu penteado, ou por sua idade. Ele te escolheu e investiu, porque ele sabe que aí vai dar colheita grande. Tem alguém que crê aqui comigo? Tem alguém que crê? Tem alguém que crê? Tem alguém que crê? Tem alguém que crê? Por isso, eu estou aqui para dizer que a ordem para ser cheio do Espírito Santo é válido para todos os cristãos, em qualquer época, em qualquer lugar. Não importa quem você seja, se você é criança, adolescente, jovem, homem, mulher, pastor, missionário, líder, liderado. A ordem é para todos. Não fica com essa conversinha: vamos orar pelo pastor. Pastor tem que ser cheio de Espírito Santo. Hoje, Espírito Santo, use o pastor. Aí sabe o que aconteceu com tudo isso? Todo mundo joga nas costas do pastor. E muitos pastores teve que virar showman. Ele chega no culto, aí sobe um negócio de dentro do buraco assim, aí aparece o pastor. A hora da palavra. Aí ele tem que dar cambalhota. Tem que pegar todas as técnicas coachizadas, filosóficas, para tentar. E você pode ver que a conversa deles é a mesma. Você vai em qualquer igreja dessa, o papo, a conversa é tudo pá. Já sei que vai terminar assim. Vai terminar todo mundo abençoado, próspero. E o Espírito Santo totalmente longe disso. Porque quando os crentes estão vivendo em pecado, pastor, eu achava que pecado era fumar, beber, se prostituir, adulterar, matar, roubar. Não. Paulo está dizendo que se você for um crente daqueles de meia pataca. Como é que você conhece um crente de meia pataca? Quando o cheio do Espírito Santo se manifesta. Porque geralmente o cheio do Espírito Santo se manifesta do lado de um que está ruim negócio. O que está cheio, beliscou, ele já lá: oh Deus, oh glória, aleluia. O que está do lado: o sangue de Jesus tem poder. Ai, Jesus, para que isso aqui? Ai, meu Deus do céu. Está faltando ética nesse negócio. Não se escandalize, meus queridos amigos e pastores, quando você estiver pregando e o lado esquerdo estiver pegando fogo e o lado direito dormindo. Porque essa é a realidade. As pessoas estão tão exigentes na sua carnalidade que elas estão sentando na cadeira. Se não falar pelo menos 3 palavras em hebraico, eu preciso de 6 interpretações do grego para me mostrar o que ele está falando. E ainda no meio da mensagem tem que ter um testemunho, nem que seja mentira, mas tem que ser um testemunho para tocar aqui o meu coração. O que aconteceu? Pessoas que não são cheias do Espírito Santo estão vendo esse negócio chamado igreja como um grande supermercado cheio de prateleiras, onde eu vou entrar e vou acessar a prateleira que eu quiser. E meu pastor que se vire, que ele vai ter que me oferecer o melhor dessas prateleiras. É porque as pessoas estão andando em pecado sem saber que estão. É ordem. Aí eu vou ser incisivo, vocês me permitem. Eu sei que eu tenho aqui o coração dos meus pastores confiados nessa palavra. Mas se você não for cheio de Espírito Santo, se vira. Rala a cara na rocha. Acorda mais cedo. Vai se conectar com o trono. Vai deixar alguns desvios de conduta de lado.
Largue um pouquinho as mídias sociais. É melhor ser cheio do Espírito Santo do que ser todo engajado nas mídias, parecendo um pau seco, que para pegar fogo nem dando chibatada. Quando nós não valorizamos o investimento, nós mostramos que o diabo fez conosco no mundo foi muito mais profundo do que agora o que Deus pode fazer. Quando nós estamos envolvidos só com as coisas do mundo, como é que a gente ia para o estádio de futebol? Nós saíamos às 8 horas da manhã, 7 horas, não tomava café. O meu timeco vai jogar hoje. Ingresso na mão. Chegava 11 horas, meio-dia. Não queria saber de almoçar. Comia um pão velho com pernil dentro. Quando era 2 horas da tarde, já entrava para dentro do estádio. E já começava. O jogo ia começar 4 horas, mas 2 horas já estava lá. Não, o Espírito Santo tá. Eu vou te fazer lembrar. Você lembra quando você era do ralabucho? Do forrobodó? Você não lembra, não, irmã? Socorre, irmão, ali. Sim. A irmã, 5 marmanjão, 2 horas da manhã, 3 horas, 4 horas, o marmanjão, tudo já com as pernas doendo e você lá. Próximo. Aí veio para Jesus. Quando o timeco velho dele... Alguém aqui já ganhou dinheiro com o seu time sendo campeão? De cair lá o Pix na conta? Mas não. Aí chega na igreja. Deus falando pra... Glória. Aleluia de Cleópatra. Aleluia. Sabe o que nós estamos dizendo? O que o diabo fez na minha vida foi forte. E agora eu trouxe só o resto para Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é não se preocupar com ninguém, com o que vão falar, com se haverá quebra de protocolos. Quando você é cheio do Espírito Santo, você só quer agradar o Espírito Santo. Você só quer se render. Você não fica preocupado com o horário de culto, porque quando você ia ver o seu timeco, você não almoçava, não jantava. Se tivesse prorrogação, você não reclamava. Se fosse para os pênaltis, você vibrava. Ai, Jesus, ajuda aqui meu time, Senhor. Vai dar certo. Hoje, passa 10 minutos. O sangue de Jesus tem poder. Isso aí não deve trabalhar. Não conhece a minha vida, não sabe. Só o sangue de Jesus. Se vira. Estou falando para ti, meu irmão, mas eu estou envolvido no processo. Se vira. O culto de todo mundo pode dar errado. O meu não pode. Porque o compromisso é meu. É particular. Adorar a Deus é questão de fórum íntimo. Eu não preciso de ninguém me dando força. Não, só para dar uma cutucada. Mas fala com força, fala. E aí, vai obedecer? Não, o negócio aqui não é. Olha, depois que você terminar o curso, seja cheio do Espírito Santo. Depois que você terminar a faculdade, não. A ordem imperativa para todos. Enchei-vos. Segundo, já que eu falei enchei-vos, o verbo está no plural. Não é enchei. É enchei-vos. O que ele está dizendo é que não é um privilégio de um pequeno grupo elitista. Não é um privilégio apenas do pastor ou de alguém que está diretamente ligado à palavra. Não, é todos. Novo convertido, pisou o pé, já é para começar a se encher. Terminou o discipulado, já é para começar a se encher.
Foi ordenado ao obreiro, já era para estar cheio faz tempo. E outra, analfabeto, seja cheio. Doutor, seja cheio. Iletrado, seja cheio. Grande posição social, seja cheio. Pobrezinho, seja cheio. A ordem é para todos. De pastor a ovelha mais nova do aprisco. A ordem é para que todos sejam cheios, como um verdadeiro sinal de que Deus realmente inaugurou a mim e a você. Todos. Não é para escapar ninguém. Aleluia. Não é para ficar de fora ninguém. Mas vejam, já vou terminar, só é 4. Terceiro, vejam que o verbo aqui está na voz passiva, porque a palavra grega para enchei-vos é plerouste. Não é o grego do auristo, e eu explico sobre isso. O termo aqui é plerouste. Se eu pudesse fazer uma tradução dessa parte, eu pegaria essa parte e colocaria assim, ó: deixai o Espírito Santo encher-vos. Veja que o nosso processo neste negócio é apenas deixar, é não atrapalhar. Por que o Senhor está falando isso? Porque essa questão aqui de voz passiva não está relacionado ao homem soprando na vida de outro homem. E isso acabou com o Brasil, como acabou com os Estados Unidos. O que se colocaram? Olha, quem vai pregar é o profeta do cutucão de fogo. E eu vou lá, vou até faltar na faculdade, porque o profeta do cutucão de fogo vai dar uma cutucada e eu vou cair duro, cheio do Espírito Santo. E irmãos, eu comecei a pregar com 16 anos. Uma vez eu fui pregar na cidade de Jacareí. E já naquela época, isso eu estou falando de 96, 97, queridos, já havia essas ondas de mudar o nome do RG do pregador e colocar um subtítulo. É trovão, é relâmpago, é raio laser. Imagina, Adriano Raio Laser. Já pensou? Estará conosco o pastor Adriano Raio Laser. Mas vai procurar lá no RG? Por quê? Porque já começou essa coisa. E aí, eu sou ainda, eu sou ainda do tempo dos cartãozinhos. Que quando alguém pedia o contato, aí você tinha que fazer um cartãozinho e dar assim. Aí eu pegava cada cartão, congressista, conferencista, seminarista e o que era melhor, avivalista. Quando eu fui pastorear a primeira igreja, com 20 anos, que eu já estava um pouco mais corajoso de confrontar, eu fui pedir um contato para o irmão e ele me deu. Eu falei assim: irmão, por favor, o que está escrito aqui no cartão? É avivalista. Eu falei: o irmão é avivalista? Sou. Mas o que é isso? Não, onde eu chego o avivamento chega. Aí, já naquele tempo, a minha ousadia: então quer dizer que foi para o irmão que o profeta Abacuque orou? Quando ele disse: eu ouvi a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra. Era o irmão. Rapaz, tu és poderoso, hein? Não, quando eu levanto a mão que o aviva... O verbo está na voz passiva. Não podemos. Eu não tenho condições de te encher. Pastor, mas Deus tirou do Espírito que estava em Moisés e derramou sobre os 70. Mas Deus... Não é Moisés chegou e falou assim: sai aqui, um pouco aqui do que eu tenho do Espírito Santo e divide aí com a galera. Isso no Antigo Testamento. Imagina hoje. A fonte, ela é própria. A voz passiva está dizendo que Deus é o agente ativo. E eu sou o agente passivo. Deus faz e eu recebo.
A limitação nunca está em Deus. Deus faz, mas eu tenho condições de atrapalhar. Lembre-se da mulher, e eu já vou concluir. Lembre-se da mulher que foi reclamar da dívida que os credores lhe vieram quando o seu marido havia sido morto. O profeta olhou para ela e disse: mulher, o que tens em casa? Ela ia mentir. A tua serva não tem nada. O que é nada é nada. Mas ela olhou para o olho do profeta, e quem é que consegue mentir? Ela falou: a tua serva não tem nada, vírgula, a não ser um pouquinho de azeite na botija. Você tem um pouco de azeite? Vai aos teus vizinhos, pede vasos emprestados, muitos vasos, vazios. Entra no teu quarto, fecha a porta e deita o pouquinho de azeite que você tem sobre esses vasos emprestados. E parece que eu estou vendo, meus queridos, os filhos levando os vasos, ela fechando a porta e pegando do pouquinho que ela tinha e derramando. Só que ali, naquele pequeno vaso com azeite, foi conectada uma fonte. E ela ia derramando, derramando, derramando. Encheu! Separa. Outro vazio. Encheu! Separa, porque sempre será assim. Os vasos cheios têm que ficar do lado de vaso cheio. E os vazios têm que vir de fora para encher. E vai vindo de fora para encher. Deus vai fazer isso nesse santo ministério. Vai vir de fora para encher. Mas os de dentro já tem que estar cheio. Que bom que você acreditou. Que é contigo mesmo que Deus vai fazer. Quando pediu o último, o filho gritou: acabou, mamãe. Aí a Bíblia diz: e o azeite parou. Então o que eu percebi? Enquanto tiver vaso para encher, o azeite jamais irá cessar. O problema sempre está em nós, nunca está em Deus. Eu não sei o que está acontecendo, pastor, nesses últimos dias. Não, eu sei. É eu e você. Porque a fonte de azeite ainda continua intacta. Quem quiser ser cheio, ele vai derramando, 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 ele vai derramando. E o sentido aqui não é o quanto mais do Espírito nós temos. Não é eu tenho tanto de Espírito Santo, não. É quanto mais o Espírito Santo tem de nós. E nesse processo, me permita, eu vejo o agente Espírito Santo trabalhando igual um frentista. Você encosta com o seu carro espiritual na fonte, e o frentista Espírito Santo olha para você e fala assim: vai quanto? Você sabe que de vez em quando nós estamos na prova, a gente fica meio com vergonha, mas a gente fala: coloca 20. O que é 20 hoje? O frentista fica até com raiva. Trabalheira, meu Deus do céu. Agora você quer ver o frentista ficar feliz? Porque ele não precisa segurar no revólver. É quando você fala: enche! Maravilha, senhor. Aceita o cafezinho. Porque ele só vai fazer assim, dá o tiro, né? Plá! E deixar, e vai conversar, tal. Por quê? Porque ele percebeu que quem encostou só vai sair dali quando tiver. E tem crente nesse mistério espiritual que ele está tão envolvido com isso, que depois que o negócio destrava, ele fala: coloca até a boca. Enquanto não vê cuspindo combustível para fora, vamos! Quem está pegando, quem está pegando, quem está pegando, quem está pegando? Porque o grande segredo de ser cheio é você ter a certeza e o desejo de que você vai ser cheio, mas vai transbordar, que vai pegar quem está do teu lado. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Só quem deseja, sejam cheios do Espírito Santo.
E quando está cheio do Espírito Santo, é igual um ônibus lotado. O que é um ônibus lotado? Ele está vindo, o motorista já está dando com farol em quem está no ponto de ônibus, aí só vê os dedinhos, que é para parar. Mas aí o motorista lá dentro faz assim, ó. Porque o pecado está todo dia assim, ó. Para! Para! Aí você vem cheio de Espírito Santo, você só faz assim o pecado. Quarto e último. Para valorizar o investimento de Deus, é necessário entender que o verbo enchei-vos está no tempo presente contínuo. Plerouste, no grego, significa cheio hoje, mais cheio amanhã, transbordando depois de amanhã, lotado no quarto dia, impregnado, transbordante, e não para. O enchei-vos aqui não é o grego auristo. Você sabe onde aparece o grego auristo? Lá em João capítulo de número 2 e o verso 7, quando Jesus deu uma ordem para os servidores daquele casamento nas bodas de Caná da Galileia. A ordem foi: enchei de água essas talhas. O enchei ali é um enchimento só na vida. Até porque, você imagina se o enchei-vos de água as talhas fosse para os nossos dias? Ô irmão, todos nós íamos ser empresários no ramo do vinho. Conecta a caixa e só fica aqui. Senhor, transforma água em vinho. Transforma água em vinho. Caindo, a gente vai engarrafando, coloca o selo e vende. Todos os crentes iam ser empresário. Mas o enchei ali foi uma vez só. O enchei-vos de Efésios 5,18 não para, não termina. Por isso que quem é cheio do Espírito Santo não tem nem tempo para ficar contando. Em 1827, quando eu era cheio do Espírito Santo, pentecostal, eu fazia isso. Você fala, meu Deus do céu. E hoje, com essa cara de Virgulino Ferreira Lampião aí. Porque para um crente cheio de Espírito Santo, todo dia é dia de ser cheio do Espírito Santo. Para um crente cheio de Espírito Santo, não é experiência de uma só vez, mas é ser continuamente renovado. Para ser um crente cheio de Espírito Santo, é entender que a plenitude de ontem não serve para hoje, e a plenitude de hoje não serve para amanhã. O ser cheio ontem não tem nada a ver com hoje, porque hoje o Espírito Santo quer nos encher mais. E Ele quer encher hoje, sabendo que amanhã pode te encher muito mais. A pergunta clássica é: quem aqui valoriza o investimento de Deus na sua vida? Segunda oportunidade: quem aqui deseja valorizar o investimento de Deus na sua vida? Com autorização do santo anjo dessa igreja, fica de pé. A ordem é: enche-se, continue se enchendo, e vai se enchendo mais e mais.